Olá, pessoal! Vamos continuar a nossa aula sobre distribuição de materiais. Vamos começar falando sobre as atividades que estão relacionadas à distribuição de materiais. Quais são as atividades desenvolvidas para essa etapa do processo? O transporte é uma atividade, o estoque de distribuição, os depósitos, o manuseio dos materiais, a embalagem de proteção e o processamento de pedidos. Então, basicamente, as atividades que são desenvolvidas nessa área de distribuição de materiais, nesse processo de distribuição de materiais ou de produtos para o cliente, envolvem o transporte, o estoque, distribuição, os depósitos, a localização dos depósitos, como eles são, qual a infraestrutura desses depósitos, o manuseio dos materiais, quais são as embalagens, o tipo de embalagem de proteção e os processamentos de pedidos. Então, a gente vai ver cada um desses itens especificamente. A atividade de transporte, ela trata da expedição dos produtos, a saída do produto da empresa até o cliente, certo? Na maioria das empresas, esse custo é elevadíssimo. Varia de 30% a 60% do custo total da atividade de distribuição. Então, deve ser montada, pensada da melhor maneira possível. Qual o modo de transporte que vai ser utilizado? Vai terceirizar esse transporte? A frota vai ser própria da organização, então pensar tudo isso por conta desse custo que é elevado, ok? Além desse custo elevado relacionado ao transporte, o segundo fator de custo está relacionado a estoque. Então, estoque de produtos acabados, alocados em qualquer ponto do sistema de distribuição, tem um custo elevado. Então, para a distribuição dos produtos, estoque e transporte são fatores relevantes que precisam ser bem trabalhados na constituição do canal de distribuição do produto, da saída do produto, da organização até o cliente. A definição também por parte da organização, que vai influenciar, inclusive, na gestão do estoque, sobre a localização dos depósitos. Além disso, qual o número de depósitos ideal para atendimento à demanda do cliente e mais, para atendimento do nível de serviço que a gente falou na aula passada em termos de estratégia. Então, está muito associado ao nível de serviço, o nível de atendimento ao cliente que a organização quer, esse número de depósitos, aonde o depósito vai ser localizado e os métodos de recebimento, armazenagem e a forma de expedição dos materiais. Como isso é trabalhado internamente também vai influenciar, ok? O manuseio, que é a movimentação e o manuseio dos materiais dentro dos centros de distribuição, se é de forma automática, se é manual, então vai depender muito da característica do produto e dos recursos que a organização tem para fazer esse manuseio, ok? A embalagem de proteção, que identifica e protege o produto, conformando-se às dimensões dos espaços de armazenagem e o veículo de transporte. Então, a forma como os produtos eles são protegidos vai influenciar na gestão do estoque, vai influenciar no tipo de modal de transporte, na forma como eles são manuseados. Então, é uma coisa que vai, uma atividade que está ligada à outra. Então, para definir todas essas atividades, é preciso pensar em qual produto que a organização trabalha e quais são as características desse produto e, a partir daí, definir todas essas atividades. E o nível de serviço de atendimento ao cliente e a forma como o cliente valoriza a chegada desse produto. E o processamento de pedidos e comunicação, que são todas as atividades envolvidas para atender o pedido. Então, todas essas 6 atividades estão relacionadas ao processo de distribuição dos produtos ao cliente. Na aula passada, a gente viu que a organização ela pode definir a sua estratégia de distribuição, levando em consideração 3 aspectos. O primeiro deles era o número de produtos, as características dos produtos e principalmente o número de produtos que seriam distribuídos para o cliente.
Além do número de produtos, a gente tinha o nível de atendimento, o nível de serviço de atendimento ao cliente. O que o cliente espera da organização, em termos de prazo, flexibilidade, o que o cliente valoriza. E também é o nível de vendas de cada produto. Lembram disso? Com base nessas estratégias, com base nesses itens, a organização define a sua estratégia de distribuição. E aqui a gente tem 3 estratégias básicas que podem ser utilizadas pela organização. A entrega direta, a partir dos estoques da empresa. Então, a organização ela produz, entrega para o cliente. A entrega direta, mas a partir de vendedores. Então, eu tenho vendedores que vão até a organização buscar o produto e entregar para o cliente. E a entrega a partir de um sistema de depósitos. Então, a organização, a fábrica, né? A fábrica produz e escoa essa produção entre os seus centros de distribuição ou depósitos. Então, são 3 tipos de estratégias de distribuição que podem ser utilizadas pela organização e nada impede que a organização também tenha estratégias híbridas. Em relação às estratégias anteriores, aqui tem uma observação. Para aquelas organizações que têm clientes que compram em grandes quantidades e que conseguem lotar um veículo, qualquer das estratégias anteriores podem ser utilizadas, pois os fretes são menores para cargas completas. Mas para o caso da organização ter clientes que adquirem os produtos em pequenas quantidades, é recomendável para a organização utilizar o sistema de depósitos, certo? Na próxima aula, a gente vai tratar especificamente dos modais de transporte. Até lá!